Ultimamente, eu tenho pensado muito no assunto que eu vou passar para vocês, que tem pelo menos dois salmos que os filhos de Coré escreveram. Ou escreveram, ou eles ficaram encarregados de arrumar quem cantasse. E eu fiquei pensando, sobre essa questão que tem acontecido muito ultimamente. Nós temos visto um crescimento muito grande do índice de pessoas com depressão, com casos de pessoas que não saem de casa, não saem do quarto, pessoas que falam até em desistir da vida, e tem tido muito, principalmente nesse ano, muitos casos de pessoas que tiraram a própria vida, aqui em São Carlos e outros lugares. Tudo começando por não ver motivo de alegria nesse mundo, E eu quero conversar com vocês sobre isso. Nós vamos orar, amém? Precisamos de oração, e nós precisamos nos colocar diante de Deus, porque eu creio que isso não é só psicologia, é mais que isso, é uma batalha. Esse mundo está no maligno, a Bíblia fala, Jesus fala, e nós não podemos ceder às ideias do maligno, Amém? Vamos orar? Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus completo. O Senhor é um Deus que trata tanto o corpo, como a alma, como o psicológico, como o espírito. Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, para ser tratados por Ti. E te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque aqui dentro de cada um de nós, mesmo em mim, Senhor, que o Senhor já tem falado desde dezembro, Pai, sobre esse assunto, mas eu quero te pedir que o Senhor fale mais profundo. Fale a cada um de nós. Nós precisamos tomar providência. Nós não podemos ficar parecidos com o mundo, Senhor. Nós não podemos ficar parecidos com aqueles que não têm esperança, porque nós temos um Deus que é o Deus da esperança, e nós cremos na Tua palavra, Senhor, e te pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite, no nome de Jesus Cristo, amém, amém? Sobre esse assunto, esses dias a gente estava conversando na hora do almoço, e a Thaís comentou que estava conversando com um médico lá da Unimed, e esse médico disse que o número de casos que ele tem atendido relacionado com depressão, com ansiedade, com pessoas que têm buscado de alguma forma procurar a ajuda do médico, tem aumentado muito. Os médicos têm ficado até alarmados com isso. Eu estava consultando a internet, a Organização Mundial da Saúde fala que o Brasil é o segundo país no mundo em termos de incidência de depressão nesses últimos anos. E tem muitos casos, de ansiedade também, muitas pessoas ansiosas no Brasil. Isso é depressão e ansiedade, eles fizeram a conta lá e deu um total de, se não me engano, perto de 6%. Mas tudo isso tem a ver com o sistema mundano, porque Deus não veio para que a gente fosse triste, amém? Deus não veio para que você fosse uma pessoa só olhando as coisas ruins e ficando com tristeza, depressão, e assim por diante. Eu estava conversando, lendo um pouco, ouvindo algumas palavras também sobre isso. Mesmo naquele livro que eu estou escrevendo, que eu falei para vocês, tem alguma coisa que eu já falei um pouco sobre isso também. A depressão está muito ligada com a ansiedade, é uma das coisas. Quanto mais ansiosa a pessoa for, mais ela vai estar se aproximando da depressão. Também, quando a pessoa tem uma expectativa exagerada e depois não consegue chegar naquilo, ela fica frustrada. E essa frustração, ela leva a pessoa a ficar triste, desanimada e deprimida.
Quanto mais você espera e coloca uma expectativa alta, mais chance você tem de ficar frustrado. É isso. Se você espera que só porque eu sou pastor, eu vou ser melhor que alguém aqui e tal, você pode se frustrar, porque eu sou humano. Espero que Deus tenha misericórdia, não seja igual tantos aí, mas é do ser humano errar, né? O desânimo, a culpa também por ter feito alguma coisa que não deu certo, e fica às vezes até por causa da atitude da gente, outros se feriram, tiveram desastre, coisas desse tipo assim. Quando a pessoa também fica na tristeza, mas ela começa a pensar muito naquilo e supervaloriza a tristeza, também pode cair na depressão. E algumas vezes tem a questão do choque na vida por desastre que aconteceu na vida, ou perda de um ente querido. Muitas vezes a pessoa, se ela ficar muito dando atenção, lembrando muito, não sair daquele ciclo de pensamento, ela pode afundar e cair em depressão. E também tem a questão, principalmente nas mulheres, dos hormônios, que podem trazer também, levar à depressão. Quero ler com vocês um salmo dos filhos de Coré, por favor aí, Salmo 42. Eu quero que você pegue a sua Bíblia também, não só, o título que eu estou colocando, volta um pouquinho, Mateus, o título que eu estou colocando no sermão de hoje, fechando as portas para a tristeza. Amém? Nós temos que fechar a porta para a tristeza. Não podemos deixar ela invadir e nos dominar, no nome de Jesus. Salmo 42, o título em algumas Bíblias, e no original também, é Masquil dos filhos de Coré, ao cantor Mor. Masquil é um salmo. Todo salmo é no sentido de se dirigir a Deus, principalmente em termos de elogiar a Deus, de recorrer a Deus, de pedir socorro a Deus. Uma oração que se faz a Deus. E aqui é um salmo didático, Masquil, um salmo didático, ou um salmo para se ensinar algo. Então, ele foi feito e se cantava esse salmo para ensinar o povo várias coisas que nós vamos estar conversando. Verso 1 fala assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Deixa eu, estou lendo e não... 7, né? Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas se abateram sobre mim. Aqui eu parei um pouquinho para poder explicar o que está querendo dizer, porque tem umas palavras meio diferentes para o nosso português, né? Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Quem entendeu isso? Diga amém. Ninguém, né? Eita, gente, vocês estão igual eu, então. Catadupas é uma palavra que
Deve ser do tempo do antigamente, né? E todas as tuas ondas e vagas se abateram sobre mim. Na NVI diz assim: todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E o NVT, nova versão transformadora: ao rugir do mar revolto, sinto como se tuas ondas e correntezas passassem com ímpeto sobre mim. Ficou mais fácil? Ficou mais fácil agora? Não. Vocês têm que escolher uma dessas versões aqui para entender esse verso. Está se referindo então a o abismo, chamou outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Fragor quer dizer barulho, som forte. E ele está dizendo então, ao rugir do mar revolto. É isso, nesse sentido. Sinto como se tuas ondas e correntezas passassem com ímpeto sobre mim. É como se ele tivesse levado, você já foi na praia? Não? Se levasse um caldo, né, veio aquela onda e de repente ele passasse tudo por você e você saísse, quando sai, né, sai vivo do outro lado, engolindo água salgada e as trombolhões. Ou então, tem duas formas de entender isso. Ou então, como ele está se referindo ao abismo, que chama outro abismo, ele está se sentindo dentro de um abismo. E as ondas do Senhor passaram sobre ele, mas não foi pego, não foi tocado, não foi impactado pelas ondas. São dois comentários que eu tive vendo com alguns estudiosos da Bíblia. Continuando. Verso 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. 9. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste? Já estou pondo a outra tradução. Por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? 11. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Amém? Por que está abatido a minha alma? Repete 3 vezes aí, né? Se você ler o capítulo 43 depois, também está se referindo ao mesmo. É como uma continuação. Alguns dizem, inclusive, que é a continuação, porque não tem título. Pode ver que o capítulo 43 não tem título. E o assunto é o mesmo. E ele repete depois, aí no capítulo 43, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, é repetido isso várias vezes. Porque está abatido a minha alma? Lembrando que alma é a parte nossa ligada ao psique, certo? É o psicológico nosso. Por que está triste, cabeça, meu pensamento? Você já perguntou isso para você mesmo? Chega uma hora e fala, por que será que eu estou triste? Algum dia você fez essa pergunta, por que eu estou abatido? O que está acontecendo comigo? O que aconteceu para eu estar desse jeito, né? Será que meu time perdeu? Será que eu gastei dinheiro demais? O que está acontecendo? E às vezes as coisas que ele coloca ali, nós vamos conversar devagar, várias palavras, tem a ver nisso. Quer dizer, ele está abatido, triste, porque aconteceram coisas, que nós vamos estudar essa palavra, esse capítulo. Alguns podem ter experimentado essa verdade bem forte, outros meio de leve. O impacto de uma tristeza profunda, chegando até as raias da depressão, ou até a depressão. Alguns podem ter experimentado aqui. Pode ser que você esteja numa vida tranquila por fora, e lá por dentro você está agitado principalmente com pensamentos tristes, pensamentos deprimentes. Na grande maioria das vezes,
existem situações que provocam a nossa alma para que a gente possa ficar abatido. Pode chegar a tristeza profunda. Uma perda de um ente querido, por exemplo, que eu falei, né? Uma enfermidade grave em você mesmo ou em alguém que é querido teu. Um amigo mesmo, um cônjuge teu, que você ajudou muito, que você teve dando muita força para ele, de repente ele te trai e te deixa decepcionado e você fica triste. Pode ser também um filho, um parente que você ajudou tanto, você deu a mão, você se esforçou, de repente a pessoa vira as costas e ainda sai falando mal. Pode trazer uma tristeza, uma depressão. Pode ser o caso que você foi agredido, acusado, porque você fez uma coisa lá atrás, de repente vem alguém e fala outra vez aquilo, você já pediu perdão, já acertou aquilo. Mas aquelas acusações, você vê que aqui no capítulo 42, nós vemos que tem algumas pessoas que chegam para ele e falam assim: ô teu Deus, onde está? Por que você está passando por isso? Por que você está sofrendo essa desgraça? Por que essa enfermidade? Onde está o teu Deus? Pode ser que o caso que você também está pedindo para Deus faz tempo, a solução para um problema, de repente você começa a ficar desanimado, chateado, às vezes até decepcionado com Deus. E é um perigo isso, mas pode acontecer. E fica parecendo que Deus esqueceu de você. Quando se espera a fidelidade de um amigo, ou do pastor, como falei, ou então do cônjuge, e de repente ele trai, aí vem uma dor funda. Muitas vezes eu lembro casos que eu fiquei assim, tentando não ser amarrado pela tristeza, mas lembrando daquele caso, até eu aprender a me livrar disso, né? E nós temos que nos livrar assim, em nome de Jesus. Amém? A questão é, situações que causam tristeza pode ocorrer para qualquer um de nós. Amém? Mas a tristeza não pode se instalar. Presta atenção nisso. A tristeza pode vir sobre qualquer um de nós. Jesus falou: neste mundo tereis aflições, né? Mas ele continuou depois, fala: mas tende bom ânimo, eu venci esse mundo, vocês vão vencer também. Amém? Eu quero colocar algumas questões relacionadas com isso que eu estou falando, de uma situação. Como é que a tristeza vem e se instala numa pessoa? A palavra se instalar, eu estou querendo dizer assim, ela vem e mora, ela cria raiz. E aí para arrancar, não é fácil. Às vezes tem gente que vai a loucuras, vamos dizer assim, por causa de deixar a tristeza se instalar, criar raiz. Mas o Senhor é um Deus misericordioso e Ele está nos alertando hoje. Amém? Primeira coisa, acontece uma situação crítica, um desastre, uma pessoa faz aquilo que dói tanto. Aí vem um pensamento, e você começa a pensar, a lembrar daquela coisa triste, daqueles pensamentos: ou fizeram isso, puxa, que coisa, eu ajudei tanto aquela pessoa, e agora ele faz uma coisa dessa comigo. Ou então, uma pessoa que está passando dificuldade e você não está conseguindo ajudar aquela pessoa. A lembrança triste pode ser realimentada. Ou já uma pessoa fez uma coisa, me roubaram tanto. Outro dia apareceu um rapaz aqui na igreja pedindo oração por ele, porque ele estava deprimido. Aí ele chorou, fui orar por ele ali fora, chorou, pedindo para ajuda e tal, que a mãe dele tinha morrido. Falei: tá, vamos orar, tal. Quanto tempo faz que ela morreu? Faz uns 4 anos. Assim. Ele parou no tempo e se agarrou. Ele não só agarrou a tristeza, como a tristeza agarrou ele. E não faz mais nada, só chora. Não dorme direito. Nós nos oferecemos para ajudar ele, mas ele não voltou mais. Ele achou que uma oração ia resolver o problema dele.
Às vezes resolve, mas na realidade a pessoa tem que querer sair daquela. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Aí tem uma tentativa da tristeza de pousar na pessoa. Quando ela fica nos pensamentos e de repente ela vem uma tentativa de, a tristeza começa, vai e volta e ela quer pousar. Nesse caso, né, é quando a pessoa começa a ficar assim, deprimente, mas na verdade é mais no sentido de ficar assim, abatida por causa de uma tristeza. Não tenho mais vontade de comer, ou então não vou mais fazer tal coisa. Por quê? Porque um problema aconteceu aí, tal, fizeram tal coisa, e eu estou com tristeza. E a tristeza está me dominando. No fundo é isso. Aí é momento, pus uma luzinha do lado, que isso, nesse ponto aí, é o ponto em que acende uma lâmpada de alarme vermelha, dizendo perigo. É como se você estivesse mexendo numa máquina grande e de repente a máquina começa a ameaçar de dar um crepe ou então explodir, e de repente ela começa a acender uma lâmpada e piscar. É uma coisa que não aconteceu lá na barragem de Sobradinho, né? Mas esse daí é um alarme. A partir dali, se você permite que a tristeza entre em você, ela começa a fazer parte do teu dia a dia. E você começa a falar da tristeza. Você vai orar o quê? Ore por mim, que eu estou triste por causa de fizeram isso. Vai conversar com alguém? Vai falar o quê? Olha, sabe o que é? Eu estou chateado e tal. Vai fazer qualquer coisa, aquilo lá faz parte, começa a fazer parte da identidade da pessoa. E muitos ficam chatos. Lá vem aqueles chatos que só reclamam daquele dia que o cabrito fugiu, caiu lá no brejo. Faz tanto tempo. Nós temos que tomar providência e não deixar a tristeza entrar e pousar em nós. Não dê permissão. Se você der permissão, nós vamos ver o que é dar permissão aqui. Você cai e aí a tristeza se instala e você fica amarrado. Como se fosse preso mesmo nas mãos do diabo, que ele te coloca como um passarinho que é posto na gaiola, ele te coloca numa gaiola e você vai sofrer por causa daquela tristeza e não sai disso. Porque você não enxerga mais nada. O Senhor tem a solução. Jesus falou, nesse mundo tereis aflições. Jesus chorou quando viu outras pessoas tristes lá, né? O Lázaro tinha morrido. Quer dizer, ele participou do sofrimento. Então, o apóstolo Paulo também fala, chorem com os que choram. Nós precisamos estar sentindo a dor do outro. Amém? Salomão também disse, há tempo para rir e há tempo para chorar. Isso significa que nós vamos passar momentos difíceis e momentos gostosos. Mas os difíceis, se precisar chorar, a gente precisa chorar mesmo. E tomara que tenha um irmão abençoado que ajude a chorar junto e abraçar a gente. Agora nós precisamos também chorar com aqueles que choram e abraçar aqueles que estão passando dificuldade, sofrimento. Amém? E Davi fala no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Não é para se instalar. A noite toda tudo bem, mas no outro dia eu estou com o Senhor. Amém? Pode acontecer com qualquer um. Como falei, qualquer um de nós aqui. Bom, como enfrentar a tristeza e a depressão na hora que surge uma tristeza, um abatimento? Como você deve reagir? Os filhos de Coré vão nos ensinar agora. Nós vamos reler o capítulo todo. Agora eu quero só que você preste atenção no seguinte.
Tem uma frasezinha que eles repetem 2 vezes aqui no capítulo 42, e no 43 repete outra vez. Por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, na realidade, nós precisamos, se aparece a tristeza, nós precisamos perguntar: o que está acontecendo aqui dentro com minha alma? Por que eu estou triste? Por que está abatido? Amém? Isso é uma das coisas. Segunda coisa, nós precisamos procurar ajuda em Deus. Deus é luz, e a luz dele jorra na nossa alma e mostra onde que está a origem da tristeza. Sem Deus você não encontra a raiz da tristeza ou a origem da tristeza e por que você está se deixando abater pela tristeza. E sem Deus você não sai da tristeza. Presta atenção. Outra coisa, né? Então no fundo a gente tem que fazer uma sondagem, como eu estava dizendo. Você precisa de você perguntar para a tua alma e também perguntar para Deus: Deus, põe luz na minha vida. Eu quero saber por que eu estou triste. Agora eu quero prestar atenção uma coisa. Acho que eu tenho aqui. A pergunta, de onde vem essa tristeza, não responde, não dá resposta à pergunta: por que estás abatido a minha alma? Dá para perceber isso ou não? Por quê? Muitas vezes a pessoa está triste e fala assim: eu estou triste porque fulano, meu primo, meu cunhado, meu filho, meu marido fez isso. Quer dizer, a resposta é de onde veio a tristeza. É como se fosse, imagina assim, nós temos 2 enfermeiras aqui, né? Se uma pessoa fica com gripe forte ou com pneumonia, por quê? Mas é porque eu fiquei perto de uma outra pessoa que estava com pneumonia também. É assim? Mas não tem gente que fica perto de quem está com pneumonia e não pega? Então, é mais que saber de onde veio, né? É saber por que entrou em mim, por que eu deixei entrar. Concordo? Tem a ver com quanto que eu estou forte, quanto que o meu corpo, pensando na resistência, né? Imunidade está baixa ou está forte. Se eu tiver com boa imunidade, não vai pegar a pneumonia em mim. Mas se eu tiver com imunidade baixa, eu posso pegar a enfermidade de outras pessoas. Não é isso? Então, se você pergunta de onde vem essa tristeza, pode falar: veio do fulano, fizeram isso comigo, e chorar. Não é suficiente. Você tem que saber também por que essa enfermidade, agora é a tristeza, essa enfermidade, né? Vem, entra e se instala. É porque a tua imunidade está baixa, espiritualmente falando. Deu para entender? Eu acho que tem gente que não. Deu para entender isso? Amém? Muito bem. Então vamos ver em que ponto que a nossa alma, nosso espírito está com imunidade baixa e aceita facilmente entrar a tristeza e se instalar. Uma das coisas que eu quero que você preste atenção lá, no Salmo 42 e no 43 fala também. Vamos voltar lá no 42. Presta atenção que esse salmista, muito provavelmente, os filhos de Coré que receberam esse salmo escrito, mas eles estão só, vão cantar, porque, como está no título. Mas a primeira coisa que pode causar tristeza profunda, se instalar uma depressão, é estar longe da presença de Deus. Presta atenção que o verso 1, ele fala assim, como a serva, ou servo, ou viadinho, tem sede de água, eu também tenho sede de Deus, não é isso?
E ele começa a falar no fundo ele está dizendo o seguinte: falta Deus porque eu estou quase morrendo, eu estou com sede. Porque a água para o bichinho é a mesma coisa que a água para a gente. Sem água, eu já bebi uma garrafa de água agora há pouco. Falando nisso, deixa eu dar uma golada. Mas a água é para qualquer um de nós. Sem água nós morremos, certo? Agora, ele está dizendo, ó, eu sou como a corça. E é a corça que fica longe da água, está com sede da água, e eu também estou com sede de Deus, e Ele está longe de mim. Veja o verso 2. No 1 ele está falando, suspira minha alma pela presença de Deus, eu quero matar essa sede espiritual. Olha o verso 2. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí tem uma pergunta que ele faz: quando será que entrarei e me apresentarei na face do Deus vivo? Quando que eu vou estar lá? Isso quer dizer que ele não estava, certo? É sinal de que ele fala, quando? A saudade de Deus, eu não consigo estar na presença de Deus. Isso significa que, aí no caso, que tem essas saudades e desejo, necessidade de se ver diante de Deus, fala na face de Deus, né? E você pula um pouquinho, o verso 6 fala a mesma coisa, só que ele está falando sobre uma outra região, quer ver? Ele fala assim, 6: ó meu Deus, dentro de mim minha alma está batida, eu me lembro de ti desde a terra do Jordão. A terra do Jordão, quem não conhece Israel, ela fica a uns 200 quilômetros mais ou menos de distância de Jerusalém. E em Jerusalém que ele está se referindo, que tinha o templo de adoração, que ele ia a Jerusalém para adorar. E aí ele fala, desde a terra do Jordão, é como se eu estivesse distante assim, desde o Monte Hermon. O Monte Hermon é mais longe ainda, é já na divisa de Israel com a Síria. E ele está dizendo, eu passo num lugar, estou com saudade de Deus, eu passo em outro, estou com saudade de Deus, estou longe de Deus, eu sinto falta de Deus. Lembro, portanto, de ti nas terras do Jordão, do Hermon e no outeiro. Outeiros são montes menores de Mizar. Todo lugar que eu estou sentindo falta de ti. Outra coisa é que dá a impressão que ele se sente abandonado, rejeitado por Deus. O sentimento de abandono, rejeição é muito ruim. Quanto mais se sentir rejeitado por Deus, pior ainda, né? Você já chegou a esse ponto achando que Deus te rejeitou ou te abandonou? Já chegou nesse ponto já alguma vez? Agora veja o verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Então gente dizendo coisa aí, Deus, e eu estou achando que ele já está quase caindo nas palavras desse povo. 4. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma. Isso significa que o salmista ouviu alguém dizer que Deus tinha sumido, tinha abandonado ele, e ele aceitou as palavras desse pessoal. E eu estou me sentindo abandonado, rejeitado por Deus. Por que isso? Porque ele tinha o espírito dele fraco, e a fé dele estava fraca, e vieram falar coisas para ele, e ele já está achando, acho que Deus me abandonou mesmo. Já pensou se alguém dissesse isso para você? Deus te abandonou, não ora mais não busca mais a Deus. Já pensou, João? Se acontecesse isso, é coisa do inferno, querendo abater a pessoa, e abate. Se a pessoa engolir essas palavras e começar a ficar pensando,
nelas, vai abater mesmo. Isso confirma o fato que ele estava longe de Deus. E longe, porque uma pessoa que aceita isso está longe de Deus, né? Ela não está firme em Deus. Verso 9: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste, quer dizer, te esqueceste de mim? Olha bem, ele está afirmando com as próprias palavras que Deus esqueceu dele, dizendo para Deus, não é isso? Ele afirma que os pensamentos dos outros, ele estava aceitando e era o pensamento dele agora também. A fé dele estava forte, suficiente para rebater as palavras dos caras? Não, estavam fracas, a fé estava fraca, e qualquer palavrinha que fosse trazer, balançava a fé dele e balançou, e ele estava se sentindo longe de Deus. Ou seja, se você aceitar as ideias malignas que estão aí no mundão, você esfria a tua confiança em Deus, a tua esperança em Deus, morre e você perde a fé. Luta e tempestade na vida todo mundo tem, amém? Eu tenho, vira e mexe, eu estou com um monte de luta aí. E olha, às vezes eu sou esbofeteado, mas eu tenho que levantar para dar as minhas também, né? Não posso deixar o inimigo me abater. Mas nós não podemos aceitar, Deus se esqueceu de mim. Cuidado, se você se sentir abandonado, esquecido, é sinal que a estaca, as raízes da tristeza já enfincaram na tua alma. E você está já se não tiver, já está a meio passo de estar na mão do diabo para te colocar dentro de uma gaiola que ele vai para judiar mais de você. A dúvida e desconfiança em Deus são sinais de imunidade baixa espiritual. Não se renda, meu irmão, não se entregue, amém? Em nome de Jesus Cristo. Sabe o que Deus falou para uma mulher, na época bíblica? Uma mulher que não tivesse filho, fosse estéril, ela era considerada maldita. Sabiam disso? Alô? Amém? Muito bem. Tinha uma mulher adúltera não, desculpa. Uma mulher estéril que Deus tem uma palavra para ela. Isso está em Isaías 54:1. Se você quiser correr lá, Isaías 54:1. Deus diz para essa mulher que ela não se sentisse abandonada, nem se deixasse levar pelo que os outros achavam, porque a sociedade naquela época achava que uma pessoa dessa não tinha valor, achava que uma mulher dessa devia ser rejeitada, é como se fosse um bullying, né? Na época. Agora, Isaías 54:1 fala assim: cante alegremente, ó estéril, você que nunca teve filhos, irrompa em cânticos. Grite de alegria, você que nunca teve um trabalho de parto. Quer dizer, apesar do que a sociedade achava, apesar do infortúnio de não ter filho, apesar de ser uma mulher rejeitada pelas pessoas, cante alegremente, apesar de tudo. E Deus não está dizendo assim: você canta que eu vou curar você e você vai ter filho. Não está dizendo isso não. Deus está dizendo: cante no meio da tristeza, alegremente, e você vai ser abençoada. Amém? Mas a bênção é principalmente de estar na presença de Deus. Amém? Falar nisso, o salmista, que nós estamos conversando dele, ele se sente barrado ou impedido da comunhão com Deus. Percebe que ele fala no verso 2, no 42:2, ele fala assim: quando irei e me verei perante a face de Deus? Depois no 3 ele fala: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Depois no 4 fala assim: lembro-me dessas coisas, dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava, né, com a multidão
do povo, louvando a Deus, adorando, ia todo mundo para a igreja, ia uma festa. Eu lembro de tudo isso, mas eu não estou fazendo. Eu lembro de tudo isso, e ele fala assim até, alegrias e festa. É uma multidão em festa. Verso 2, é sinal que ele não estava na presença de Deus. Ele tinha saudade de estar na presença de Deus. Ele tinha saudade de ir para um culto de adoração, de louvor a Deus. Ele tinha saudade, mas ele não estava. Essa distância de Deus podia ter sido devido a outros casos, fatores, mas no fundo ele se afastou da presença de Deus, de adorar a Deus, de buscar a Deus junto com outros irmãos. Por quê? O que acontece? Uma pessoa, por exemplo, que se afasta do meio da comunhão dos irmãos, ela tem muita gente que dá uma desculpa assim, do tipo, olha, Deus está em todo lugar, lá na minha casa mesmo eu leio a Bíblia, eu oro. Já viram isso? Muito bem, mas está em desobediência, porque a palavra de Deus fala claramente que nós devemos congregar. Não deixe de congregar como fazem alguns. Isso o apóstolo Paulo falando, né? Em Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo. E aqui você vê que ele tinha uma saudade da época que ele estava na presença de Deus, na adoração, junto com o povo, mas parou de ir com o povo. E a pessoa que coloca uma justificativa, não vou porque eu fiquei cansado, não gostei daquele barba daquele pastor, não gostei do jeito dele, não gostei do irmão tal, não gostei disso, não gostei daquilo, e portanto eu vou fazer o meu culto em casa. 1 Pedro 1,7 fala que se você está na luz, como Deus está na luz, você deve ter comunhão. 1 João, falei Pedro? 1 João 1,7. Você deve ter comunhão com outros que estão na luz também. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É na comunhão que nós somos abençoados. Amém? Tem o tempo teu a sós com Deus, lá no teu lugar secreto. Mas tem também a comunhão, o congregar. Amém? Se você ver o capítulo 43, quer ver? Comecinho do capítulo 43, o verso 1. Ele está falando assim, faz-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a gente ímpia, livra-me dos homens fraudulentos, os injustos. Ele está se achando perseguido, né? E aí, talvez por isso ele pega e fala assim, eu não vou mais na igreja, porque tem gente me perseguindo, tem gente me olhando torto, tem gente que não ri para mim, tem um monte de desculpas, mas gente é gente, e gente tem defeito, mas Deus não tem defeito, e é ordem de Deus e nós temos que estar congregando. Amém? Eu conheço uma pessoa que frequentou uma igreja muitos anos atrás e não consegue retornar para aquela igreja, embora tenha saudades, tenha vontade de voltar e fala, a minha igreja é aquela, eu gosto muito daquele pastor, eu quero muito aquilo, e não vai. Aí depois vai ver, tem um pouco de mágoa na família, coisa assim. O que nós colocamos aqui nesses três se refere exatamente a estar longe de Deus, se afastar de Deus, não ter comunhão com os irmãos na adoração a Deus. Amém? Agora, isso está aqui já, né? O ambiente da adoração é um lugar que você precisa, eu preciso. É no ambiente da adoração que Deus se manifesta, se revela. É no ambiente de revelação que muitas vezes somos curados. E também nós estamos juntos, um ora pelo outro, o outro ora pelo um, né? Você dá um abraço, recebe um abraço. É aqui que nós temos o corpo de Cristo se reúne aqui. Não pense em preencher o vazio com coisas no mundo, com futebol, com televisão, com internet. Essas coisas não preenchem. Você pode preencher, ficar alegre um dia,
mas no outro dia a tua tristeza volta, porque aquilo lá não foi Deus. Amém? Deus é a fonte plena. Pega o 43 outra vez aí, ó. 43, 4. Acharam? Fala assim: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu. Ou seja, a grande alegria dele era Deus. Ele está na presença de Deus, com harpa, louvando a Deus, né? Agora, Deus é a fonte de toda alegria. Nós temos que lembrar disso. Salmo 16, 11. Aí é o rei Davi, num salmo dele, ele fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. É em Deus que existe a plena alegria. Amém? Assim como no Salmo 43, que nós lemos agora, é na presença de Deus é que eu tenho plena alegria. Aqui ele está falando de plenitude de alegria, o salmista no 16, 11. Amém? Vá correndo ao teu lugar de secreto de Deus, busca Deus, e vai correndo também aos momentos de adoração junto com outros irmãos. Reunião de oração, célula, culto, mas participe, busque em Deus. Fale assim: Deus, eu quero estar aqui porque o Senhor oferece. Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos. Não é só um reunido com ninguém, sozinho, consigo mesmo. Uma outra coisa que você percebe no verso 4, é que, verso 4, acho que não, 40, que está rodando, 3, é que ele dá ouvidos aos ímpios, aos descrentes, e ele se deixa levar por aquelas palavras, né? A minha alma, as minhas lágrimas são meu alimento, dia e noite, eu estou chorando o tempo todo, porque estão dizendo que meu Deus não está nem aí comigo. E chora. Estão dizendo, né? No 43 também, o salmista reafirma ter caído na armadilha da voz do inimigo. Se você pegar o 43, 2. Agora, ele deu ouvidos para a voz de ímpios, quer dizer que deu ouvidos para o inferno. E esse daí é um passo para cair a fé e ser amarrado pelo diabo. E ele estava nesse ponto. E nós temos que tomar cuidado para não ficar ouvindo a palavra do diabo através de pessoas que não creem em Deus. Amém? Que você seja o salvo. A pessoa que aceitou Jesus, ela teve um dia amarrado dentro da gaiola do diabo. Mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, pela fé, você saiu. Você aceitou Jesus Cristo, você saiu. E ali, você teve a porta aberta, você saiu para voar livremente. Agora, se você perder a fé, você cai outra vez, e ele pode te pôr outra vez de volta para a gaiola. Agora eu quero que você não dê a corda para o inimigo. Outra coisa aqui é o ego ferido. Muitas vezes a pessoa fica, porque fica chateada, fica triste, porque alguém fez alguma coisa. É uma prisão parecida com a da voz do inimigo. Nesse caso, o ego foi ferido enquanto alguém fez alguma coisa e a pessoa ficou magoada. É isso. A mágoa prende a pessoa, amarra a pessoa, e é um outro tipo de prisão. E a pessoa que é hipersensível, presta atenção nisso. A hipersensibilidade é como se fosse, quando você já aconteceu com você machuca uma ferida, uma coisa assim na perna, no joelho,
e não fica aquela cicatriz, não acaba a dor de uma hora para outra. De repente você pode bater outra vez num lugar, dói, não é isso? E às vezes volta a tirar a casca e sai sangue outra vez. Por quê? Porque não cicatrizou. Quando alguém machuca a alma da gente, é como se a gente tivesse com a alma ferida. E qualquer esbarrão em pessoas que sejam parecidas com aquela pessoa que deixou a gente magoado, deixa a gente novamente sentindo a dor e se lembrando daquilo que fizeram. Eu contei aqui várias vezes já de um caso de uma pessoa que foi abusada por um japonês. E toda vez que ele via um japonês, ele fugia de ter contato com aquela pessoa. Por quê? Porque ele é parecido. Parecido machuca, nesse sentido. Agora, Jesus veio para curar, inclusive a nossa alma. Amém? Porque ele fala assim: aprendi de mim que sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. É com Ele que nós temos que ser curados. Amém? Eu já falei sobre isso, prisão ao passado. E aqui eu quero comentar sobre alimentar tristeza e autocomiseração. Eu sei que o tempo já foi esgotado aqui, eu estou terminando. A questão é a seguinte: o nosso personagem aqui do capítulo 42, ele realimentava o pensamento de tristeza o tempo todo, não parava de pensar, e ele fala que eu me alimento, é o meu alimento, as minhas lágrimas são o meu alimento, não é isso que ele fala? Alimentar, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, verso 3. Na realidade isso daí é um sofisma. Sofisma é uma mentira, uma ideia mentirosa que parece verdade, mas não é, tá? Que o diabo usa muito isso. Então o servo de Deus, ele está dizendo: olha, eu estou ressentindo aquilo, né? Eu estou ficando triste outra vez. Isso daí é autocomiseração, quer dizer, de você mesmo, você tem dó, piedade de você mesmo. E com isso você fica falando, murmurando e falando para as pessoas. Autocomiseração é ter dó, miséria, da sua miséria, de você mesmo. Sentimento de autopiedade, compaixão de si mesmo. Quanto mais você der importância para os problemas e sofrimentos, mais você vai engolir problema, mais você vai ser alimentado de um fel de tristeza, e mais a tristeza vai crescer e te prender. Quanto mais você der atenção, ficar falando, não consegue dormir, eu fico lembrando, fizeram comigo isso, tá. E de repente só fala lá, você está se alimentando de um veneno. Você está procurando justamente uma coisa que vai fazer mal para você, que vai te amarrar mais. Quanto mais você mexe, mais você vai estar sendo preso na armadilha. Um exemplo interessante é o Davi, quando o filho dele se rebelou contra ele, lembra? O Absalão, e teve uma guerra. O filho levantou um exército contra ele, e guerrearam. E quando eles guerrearam, o Davi ficou com dó dele e tal, não queria muito. No fim, foram guerrear e o exército de Davi matou o Absalão. E o Davi ficou chorando dias após dias, e ficou assim, em depressão, não saía mais do castelo. Tá. E os soldados dele, que lutaram, tudo, chegaram, ouviam falar do que estava o Davi, começaram a ficar até com vergonha de ser soldado do Davi. E nesse ponto, o Joabe, que era o general do exército do Davi, chegou a chamar a atenção dele: escuta, Davi, se você continuar assim, nós vamos perder todo o exército. Até eu vou embora, você vai ficar sozinho. Ninguém quer um comandante que fica amarrado na tristeza a vida toda. Luto é uma coisa, a gente deve ter luto, deve ter um tempo de luto, mas você não pode se prender ao luto, ficar chorando e resmungando e murmurando a vida toda. Amém? Autocomiseração é isso, ficar com dó de si mesmo, chorando uma coisa que já era para ter passado. Última coisa, um abismo chama outro abismo. Isso daí
essa passagem, né, tem a ver com o abismo, no sentido assim, todo abismo significa uma coisa ruim, uma depressão, um desastre. E o salmista está dizendo, ó, um abismo é visto sempre nesse sentido. Então ele está dizendo assim, se você gritar com a tua esposa, o que vai acontecer? Ela grita com você ou ela abaixa a cabeça e vai embora, mas não ficou nada certo, certo? Uma hora ela pode explodir com você. Um pecado não arrependido é para trazer problemas depois. Então, vamos supor que você peca mentindo uma coisinha para alguém. Depois alguém vem fazer perguntas sobre aquilo, de repente você tem que mentir outra coisa em cima daquilo. Ou seja, você está afundando mais o teu abismo. Um abismo chama outro abismo. Isso pode ser pecado de pornografia. Por exemplo, a pessoa que dá uma olhadinha, está passando na televisão, depois vai para a internet, de repente ela está viciada em pornografia. Ela está chamando outro abismo, e está afundando nos abismos dos pecados não confessados, não arrependidos. Uma dívida que a pessoa faz para pagar outra dívida, é um abismo que está chamando outro abismo. E assim por diante. O caso de Davi, eu podia parar aqui outra vez, lembrando que Davi foi um caso que ele pecou quando ele saiu no palácio, ficou olhando, de repente viu uma mulher nua tomando banho, ele ficou interessado nela. Quer dizer, ele não cortou o pensamento e ainda quis conhecer a mulher, né? Um abismo chamando outro abismo. E a próxima coisa que ele fez foi ter relação com ela. E uma próxima que a foi fundando mais foi mandar matar o marido dela. Quer dizer, foi um abismo chamando outro abismo, né? E foi afundando cada vez mais. Davi estava uma tristeza que, quando ele foi conversar, foi chamado a atenção pelo profeta, que ele estava sabendo tudo que ele fez. E no Salmo 51, ele fala assim, preste atenção, você pode anotar isso daí, 51:11, fala assim, não me repulses, ele falando para Deus, da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Isso significa que está longe de Deus, está com um pecado em cima de outro pecado. E ele já sabia que estava sendo repelido pela presença de Deus. E ele fala assim, não retire o teu Espírito Santo. Ele estava assim, sabendo que ele ia perder o Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Perdeu a alegria da salvação. E sustenta-me com um espírito voluntário. Queridos, a solução é acertar, não deixar a tristeza chegar. Amém? Pecado não deixado separa da fonte da alegria. Isso daí é batata. Se você guardou pecado, não confessou, não se arrependeu, não eliminou da tua vida, você está afundando num abismo. E a tristeza alimentada também está aumentando o abismo. Qualquer tipo de pecado, coisa errada que se faça, é um abismo que está afundando. Provérbios 28:13 fala, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Encobrir quer dizer tentar tapar o abismo, mas na realidade está afundando mais ainda. E que confesse e deixe alcançará a misericórdia. Eu quero terminar com 43:4, fala assim, irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria. Sabe, queridos, terminando, eu quero que você pense o seguinte: como você está? Como que você está diante de Deus, diante dessa situação que esse salmista estava vivendo? Eu quero pedir para você ficar de pé. Coloca a tua vida diante de Deus. Você tem se sentido em paz com as atitudes tuas, com os teus sentimentos? Você tem deixado
a alegria ficar presente o tempo todo, ou a tristeza está dominando você? Você tem guardado mágoa de alguém? Você tem sido uma pessoa que se alimenta da alegria, da tristeza o tempo todo? Você tem guardado mágoa, pecados, e tem buscado colocar outro pecado em cima, se afundando no abismo? Lembra que o pecado que não é deixado separa você de Deus. Agora, Deus é que enche de paz. Deus é a fonte da alegria. Eu quero colocar você diante de Deus agora. Coloca a tua vida diante de Deus. Como que você tem colocado as situações na tua vida? Como você tem se colocado diante de Deus? Você está perto de Deus ou longe de Deus? Você tem sentido prazer de estar louvando, adorando a Deus junto com outros? Ou você não sente esse prazer? Você tem buscado a Deus no momento que aparece um problema? Ou você tem deixado as pessoas falarem que Deus se afastou de você? Você tem se arrependido e buscado a Deus, que é a fonte da alegria? Você tem um tempo a sós com Deus? Na tua casa, você tem buscado a Deus? Você tem buscado conhecer mais a Deus, estar mais íntimo de Deus? Ou você só ouve alguma coisa de Deus quando vem aqui? Deus é a fonte de toda alegria. Deus é a fonte de toda alegria. Busque em Deus. Coloca a tua vida diante de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Tu és a fonte de toda alegria, Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor ensinou esse salmista, Senhor, está nos ensinando hoje. E te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo, não nos deixe cair na armadilha da tristeza, não nos deixe cair na armadilha da depressão. Renova dentro de nós, Senhor, a alegria. Nós queremos estar contigo sempre. Senhor, nós queremos aprender, Senhor, te buscar constantemente. Nós não podemos ficar cobrindo mentira, cobrindo pecado. No nome de Jesus Cristo, Senhor, vem com o teu poder. Vem com o teu poder, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. E aceita a gente, Senhor. Dá força para cada um aqui, Senhor, no nome de Jesus Cristo, para que haja, Senhor, disposição e ânimo para rejeitar tristeza, rejeitar palavras de depressão, rejeitar palavras de ímpios que não creem em Ti, Senhor, para que nós possamos estar firmes, fortes, tendo, Senhor, sempre palavras claras referentes à nossa fé para essas pessoas. Pai, dá-nos força, Senhor, ânimo, no nome de Jesus Cristo. Nós queremos estar aos Teus pés. Se alguém aqui, Senhor, tem se sentido, Senhor, longe do Senhor, se alguém aqui, Senhor, tem se sentido, Senhor, abatidos por causa de coisas que aconteceram, eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, dá força, dá alegria, Senhor, manifesta a Tua presença, Senhor, porque a Tua presença é fonte de alegria, Senhor. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, nós te buscamos ansiosamente, porque nós queremos mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença, mais da Tua alegria, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo a cada um aqui, Senhor, para que tenha força e disposição para Te buscar o tempo todo, sempre, independentemente de problemas, dificuldades e crises. No nome de Jesus, no nome de Jesus. E a Tua graça, Senhor, seja abundante na nossa vida. Toda a glória a Ti, Senhor. Aleluias a Ti. Nós Te amamos, Senhor. Aleluias, Pai. Nós Te amamos, Senhor. Glória ao Teu nome. Aleluias. Obrigado, Deus. Aleluia. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém? Que o Senhor te dê esse caminho para a alegria e você corra atrás. No nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.